E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos começar mais uma semana de análise do nosso mercado cripto. E cara, eu gravei um vídeo inteiro, postei no YouTube, esperei ele processar para no final das contas eu tá sem áudio. Então não tem problema, eu gravo outro aqui, né? O pessoal até veio me avisar na hora. Obrigado. Aí o Carlos, eu acho que ele tem até o sininho ativado que eu nunca vi. Aí eu postar um vídeo e ele eu acho que é um dos primeiros a ver. Obrigado de verdade pela força, mas esse vídeo é realmente muito importante, não tem como deixar passar porque a gente vai falar sobre um fato que aconteceu ao longo do final de semana e impulsionou o mercado de criptomoedas. Juntamente com ele, tem um catalisador muito importante nessa situação que pouca gente está considerando. E isso é extremamente perigoso. Então logo depois da vinheta eu vou te explicar todo esse caso para você entender e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Biden chega a acordo sobre teto de dívida dos Estados Unidos e votação pode acontecer na próxima semana. Esse foi o fato que trouxe tanta volatilidade para o mercado de criptomoedas ao longo do sábado e também do domingo. Eu escolhi essa notícia aqui porque da Money Times ela é menorzinha, certo? Eu vou trazer ela de uma forma mais resumida, mas caso você não saiba, lá no canal da Bitcoin Block, a central de notícias blockchain, é um dos canais mais completos de cripto do YouTube. Eu faço participação lá todos os dias comentando notícia e eu vou explicar de forma mais detalhada esse caso. Mas o que acontece? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, juntamente com o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, eles chegaram a um acordo preliminar para estar elevando o teto de dívida e aumentando a capacidade aí dos Estados Unidos estarem se endividando. Qual que é o contexto disso? Desde 2020 a gente viu os Estados Unidos injetar estímulos na economia, seja gerando créditos, seja permitindo que as pessoas fizessem empréstimo ou vários outros tipos aí de estar auxiliando a economia, o que fez com que o país se endividasse muito, não só nacionalmente, mas também tomando medidas internacionais. Consequentemente, essa dívida ela tem que ser paga uma hora e ela tem um limite, que é o teto de gastos. Nesse limite ele está chegando, ele é na casa dos 32 trilhões de dólares, se eu não me engano. E aí, como ele está chegando próximo a esse limite, os Estados Unidos ele precisa pagar a dívida e não pode mais se endividar. Então, nesse último sábado, dia 27 de maio, foi feita uma reunião onde inicialmente tá tudo dando a entender que vai ter um aumento desse teto de gastos. Na verdade, vai retirar ele, né? A gente não vai ter mais um teto de gastos até 2025, caso passe essa medida. E caso isso passe, caso seja aprovado, evita-se um shutdown do governo americano, ou seja, ele vai poder se endividar mais, ele não vai poder parar de criar dívidas e nem ser obrigado a pagar. Então ele vai continuar podendo estimular a economia em meio a esse cenário de recessão que a gente está passando aí no ano de 2023. E caso não tenha essa extensão do teto de dívida até a data, o prazo final do dia 5 de junho, a situação pode desencadear num calote geral dos Estados Unidos. E isso tem forças para estar abalando os mercados financeiros e também levar o país a uma recessão mais profunda. Caso você não sabe, o governo americano ele pode aumentar o teto de dívida dele, ele vem fazendo isso ao longo de várias décadas. E isso, como é a moeda mais forte do mundo, como é a economia mais forte do mundo, esse aumento no teto de dívidas cria espaço para ele gerar novos títulos, né? Títulos é a forma com que as pessoas conseguem investir em um determinado governo, emprestar dinheiro para esse determinado governo. Consequentemente, né, as pessoas podem injetar grana aí na economia americana para estar honrando essas dívidas. Agora, caso chegue no teto, ele não pode gerar mais títulos e ele vai ter que estar pagando essas dívidas, o que é algo que ele não tem condição agora. Então isso resultaria em um calote nessas dívidas, o que obviamente seria algo péssimo para a economia. Assim que essa notícia saiu, o mercado cripto deu uma reagida muito positiva, certo? E uma coisa que eu quero passar aqui sobre essa reagida é que um catalisador, algo que impulsionou essa reação do mercado, foi a crise de liquidez nas exchanges.
Desde o contexto do pânico da Terra Luna, do crash na polêmica da exchange falida FTX, a FTX, a gente viu uma saída massiva de dinheiro das corretoras indo para a autocustódia, ou seja, pessoas sacando das corretoras e mandando para suas carteiras. Isso reduziu a oferta de criptomoedas dentro das exchanges. Ou seja, por um lado as pessoas elas estão prezando pela sua segurança, por outro, quando tem menos tokens, menos dinheiro dentro das corretoras, o mercado fica mais propício à volatilidade e manipulação. Então, algo que fez com que após essa notícia o preço alavancasse bastante, pode-se dizer que também foi essa falta de players dentro das corretoras, tá? Isso merece muita atenção, porque primeiro que a gente consegue ver que estamos próximos a um ponto de resistência, tá? Que é os 28.500 dólares, que é onde o preço bateu e não voltou ao longo do final de semana, que é justamente onde a gente tem ordens. E abaixo disso, que teoricamente seria um ponto de resistência também, a gente não tem tanta exposição do mercado. Sem falar que a gente tem uma força compradora aqui de curto prazo, tentando manter o mercado aquecido acima dos 27.500 até o dia de amanhã. Por que amanhã? Porque desde sexta-feira o mercado americano, o mercado acionário, ele está fechado. Hoje, dia 29 de maio, é o dia do memorial, é o Memorial Day lá dos Estados Unidos, que é um dia, um feriado americano nacional, onde os americanos eles celebram, né, em memória aos soldados das guerras, aos atos militares lá. E aí tem 3 dias que o mercado ele está fechado. Sábado aconteceu essa notícia, domingo não abriu, hoje não abriu, amanhã vai ser quando o mercado acionário vai precificar esse fato. Tanto que se a gente puxar aqui o S&P 500, olha só, a última vela que tem é da sexta-feira, dia 26 de maio. Então pode ser, cara, que amanhã, quando o mercado abra, a gente veja assim muita volatilidade acontecendo, e isso demonstra um extremo cuidado que a gente precisa ter. Pessoal, passando aqui no Bitcoin, graficamente analisando ele, a gente tinha uma figura de ombro, cabeça e ombro sendo formada, que foi rompida, tá? A gente rompeu essa figura de ombro, cabeça e ombro, e se a gente projetar o alvo dela, acho que eu vou pegar lá de cima, ó. A gente projeta o alvo dela, vai dar a próxima região dos 24 mil dólares. E outro padrão que a gente estava formando também, que levaria o Bitcoin a essa região, é uma possível bandeira de baixa, ou então flâmula de baixa, né? Que foi justamente esse movimento aqui, ó, que aconteceu. E a gente até chegou a superar esses limites. E esse padrão também tinha alvos lá na região. Deixa eu traçar aqui, na região próxima aos 23.500, 24 mil dólares, certo? Ou seja, o mercado ele está buscando por alvos nessa região, porém, ao longo dos últimos dias a gente formou um suporte muito forte, tá? Que é o suporte dos 25.800 dólares, e esse suporte formou também um fundo duplo aqui no curto prazo. Olha só, eu comentei isso em vídeo. Falei, galera, se a gente não romper os 25.800 dólares, confirmando a continuação dessas duas figuras, a gente pode ver esse setup de compra aqui acionando, e esse setup de compra levaria o Bitcoin a buscar alvos na região aí dos 29.300 dólares. Então eu acredito que a gente possa ver uma respirada do mercado até essa região aí dos 29 mil dólares, que inclusive é uma região forte aqui de resistência, né? A gente tem topos prévios aqui, tem a máxima de todo o movimento, os 31 mil dólares. Então sim, podemos retestar aqui os 29 mil dólares e até continuar essa queda para bater alvo aqui do ombro, cabeça a ombro, e para continuar na busca do fundo ascendente no gráfico semanal, certo? Tudo isso vai depender de como que o nosso sentimento vai estar nos pontos críticos. Então a gente tem que desde os 25.800, essa região aqui, ó, 26 mil dólares, quanto mais o preço subia, mais as pessoas estavam querendo shortar o Bitcoin. Então um dos motivos pelo qual a gente teve uma alta tão acentuada, juntamente com a falta de liquidez nas corretoras, era porque as sardinhas estavam apostando na queda do criptoativo. E isso consegue ser visto a partir do dia 27, nas 10 horas da manhã, que foi quando a gente viu um aumento na quantidade de contratos, ou seja, um aumento no Open Interest, que foi quando a gente de fato começou
essa subida, né? Porque até então o Bitcoin estava nos 26.600 dólares consolidado há bastante tempo. Então, quando saiu essa notícia aqui no dia 27, aqui ó, do dia 27, foi justamente quando as sardinhas começaram a shortar o Bitcoin, dando liquidez para esse movimento todo acontecer. Então, se a gente tiver sardinha shortando, cara, e a gente romper topo, a gente pode ver uma continuação desse movimento. Porém, toma cuidado, que eu acredito que esse movimento só tomou tal magnitude porque as sardinhas elas estavam shortando, porque as sardinhas elas estavam operando vendido contra esse movimento. Porque como a gente tem pouca liquidez e o mercado tradicional tá fechado, cara, foi uma alta totalmente especulativa. Se amanhã a gente abrir em queda, se amanhã a gente não tiver uma euforia tão grande quanto é esperado, a gente pode ver uma reversão desse cenário. Bom, considerações finais, o que eu tô de olho, espero que eu tenha conseguido falar tudo que eu falei lá no outro vídeo, tá? Foi até um vídeo bem grande, ele deu cerca de 14 minutos aí. Eu tô tentando resumir para não ficar tão massivo. Bom, a gente está em busca do fundo ascendente no gráfico semanal, certo? Até que a gente faça o pivô de alta no gráfico diário e confirme de fato essa região aqui como um fundo e o suporte provisório, nada impede que a gente venha aqui, pegue aquele tanto de stop e caia. Até mesmo porque a gente está com o mercado tradicional fechado e uma crise de liquidez dentro das corretoras. Então, é possível sim que isso seja uma alta por euforia do mercado. Então toma cuidado com isso, até mesmo porque amanhã e essa semana vão ser discutidos essa questão aqui do teto de dívida dos Estados Unidos, e isso merece muita atenção. Tudo indica, ao meu ver, que a gente sim acionou esse setup aqui do fundo duplo e podemos buscar um alvo lá na região dos 29 mil dólares, mas quando a gente bater nesse alvo, cara, eu acho muito difícil de estar passando nele por agora. Tá? A gente teve divulgação de dados macroeconômicos na semana passada que mostrou que o mercado não estava tão bom assim, inflação rolando, a gente pode ver ainda aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, e tudo isso são fatos que fazem o mercado cair. Tá? Então a situação econômica dos Estados Unidos não está das melhores, os investidores eles estão um pouquinho avessos ao risco. O mercado de criptomoedas é bastante volátil, certo? Essa questão do teto de dívida é porque isso traz uma precificação e aumenta a exposição ao risco caso os Estados Unidos aumente ou remova, né, o seu teto de dívida. Isso faz com que entre investimento nos Estados Unidos e a bolsa tenda a subir, tá? Então vamos ver como é que vai ser o dia, a precificação amanhã. Para mim, ainda estamos buscando por um fundo ascendente no gráfico semanal. Lembra que o gráfico semanal, esse tipo de movimento demora semanas para acontecer, não acontece da noite para o dia. A gente pode facilmente vir aqui, aí daqui 1-2 semanas buscar os 29 mil dólares, depois ir caindo por algumas semanas, buscar os 23, 24 e depois subir para retestar os 31 e vai ser uma correção super saudável, tá? Então, não é porque o preço começou a subir que invalidou o setup de ombro, cabeça, ombro. Não é porque o preço deixou de cair que a gente já formou o fundo ascendente no gráfico semanal. E por isso a gente precisa de estratégias para ambos os lados. Eu tenho algumas posições em long para estar pegando essa subida, como por exemplo o Ethereum Classic, que está formando esse padrãozinho aqui de triângulo simétrico, né? E se o Bitcoin resolver subir, o meu hedge, né? E essa posição aqui é de hedge, vai me dar um belo lucro, né? Uma relação risco-retorno favorável. Se a gente vê uma alta do mercado, imagino que a Ethereum Classic possa bater alvos aqui nessa resistência, ou quem sabe até romper esse triângulo aqui e ter uma bela de uma valorização. E caso contrário, a gente também está com alguns shorts abertos, como por exemplo ACH, GMX e outras moedas também que eu comento com o pessoal da mentoria, além da nossa estratégia principal, que é comprar mais Bitcoin à medida que o preço cai, né? Eu tô com bastante ordens aqui próximas aos 24 mil dólares, justamente porque a gente ainda está numa correção no gráfico semanal e graficamente falando, tudo indica que a gente pode ainda estar buscando por essa região. A gente teve uma alta até então sem um volume considerável, olha só, essa barra aqui do dia de domingo não teve um volume muito grande, a gente não deixou muito volume
aqui nessas candles de fundo duplo. Então assim, eu acho que é possível sim que a gente venha retestar os 25, 24 mil dólares, né, 24, 23 mil dólares, e que isso seja ainda uma correção super saudável e possível para o Bitcoin. Caso contrário, né, eu já comprei Bitcoin, vou vender um pouco aqui em cima e estou com posições em long para estarem servindo de hedge nesse momento de alta. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, me segue nas redes sociais que estão aparecendo agora em cima da minha cabeça. E no mais é isso. Muito obrigado e tenha uma ótima semana. Valeu!